dia, minhas crianças queridas. Que saudade, quanta saudade. Primeiramente, viajei durante o mês de julho, não estava aqui em Salvador. E quando cheguei, meu canal também foi invadido, então eu perdi meu canal. Agora estamos com esse novo canal. Você que já me seguia, continue me seguindo, tá? As nossas lives vão recomeçar nesse momento. Graças a Deus. Que bom para estarmos de volta. Estamos contentes. Vamos então cantar nossa música e vamos orar, tá certo? Vamos cantar Bom Dia com Alegria. Bom dia com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia! E vamos orar, vamos cantar nossa musiquinha de oração e vamos orar. Vamos cantar. Vamos agora orar, fala com Deus, o Senhor Criador, as mãos unir e os olhos fechar para falar com Deus. E vamos falar com Deus? Vamos orar nesse momento. Nosso querido Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te exaltar nesta manhã, agradecer porque o Senhor é tão bom, tão precioso e nós te amamos, ó Pai. Queremos muito te louvar, te agradecer por estarmos aqui, Senhor, recomeçando, ó Deus, as nossas aulas para nossas crianças. Que o Senhor abençoe as crianças, ó Pai, que estão ao alcance, ouvindo aí a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada uma delas e abençoando ricamente, Senhor. Abençoa, Pai, os nossos missionários, abençoa, Pai, as nossas igrejas, nos ajude, ó Pai, nesse mês de setembro, que nós lembramos missões, a obra do coração do Senhor. Portanto, ó Deus, abençoe, que possamos estar sempre espalhando a semente, onde quer que esteja, Senhor, nos ajude mesmo e abençoe cada criancinha que está ouvindo a tua palavra, porque oramos com gratidão, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E hoje nós vamos cantar mais uma música. Olha, hoje nós vamos começar uma nova série de lições, né? Vamos usar aquela série de lições Paulo, o servo de Deus. E esse mês, como nós estamos pensando em missões, e sabemos, não é, que o apóstolo Paulo, ele foi um grande missionário. Então nós vamos trabalhar a vida de Paulo e vamos pensar em missões. Por isso hoje nós vamos cantar aqui essa música, uma música de adoração a Deus e também uma música que conta, não é, o que Jesus tem feito por nós, o que ele fez lá na cruz e o que ele faz cada dia, cuidando e cuidando da gente, não é verdade? Então vamos cantar, Jesus me ama tanto. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus.
Amém? Olha, quero mandar um abraço para as crianças lá de Altinópolis, lá de Jardinópolis, as professoras amadas que estão aí, né? Trabalhando, evangelizando, ganhando as crianças a Cristo. Continuem, minhas queridas, continuem firmes, tá bom? Irmã Leninha, a Flávia, a irmã Iracema e todas as outras, né? Que estão aí nessa obra tão maravilhosa. Então, hoje, nós vamos cantar outra música. Já cantamos essa música de adoração ao Senhor, porque Jesus fez por nós. E agora, nós vamos cantar uma música que vai com a nossa lição de hoje. Fala do caminho. E nós já sabemos, né, crianças, que o caminho para o céu é Jesus. Ó, crianças, como é tão bom entrar no caminho logo cedo. Também quero mandar um beijinho para a filhinha do irmão Márcio, o missionário, lá de Franca, né? Então, estamos de volta, minha querida. E você pode estar aí aprendendo mais do Senhor, tá bom? Então, vamos cantar nossa musiquinha agora. Se desejas ir para o céu, só há um caminho. E o caminho é Jesus, né? Na palavra de Deus está escrito, Jesus mesmo falou. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, ele é o caminho, o único caminho para o céu. E vamos cantar essa música. Se desejas ir para o céu, só há um caminho, só há um caminho. Este caminho é Jesus. Leia na Bíblia suas palavras. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora a outra parte. Eu desejo ir para o céu, já sei o caminho, sei o caminho, sei que o caminho é Jesus. Eu o aceito e sei que ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E é isso mesmo, crianças. Jesus é o caminho, né? O único caminho para o céu. Então, hoje nós vamos continuar aprendendo nossos pedacinhos da Bíblia. Cada semana ou cada 15 dias vamos aprender um novo pedacinho. Então, hoje nós vamos aprender um pedacinho da Bíblia. Nós já aprendemos, crianças, que a Bíblia é a palavra de Deus. E como é importante estudar a Bíblia. Como é importante obedecer a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra viva, a palavra eterna, uma palavra que dura para sempre. Então nós podemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. Então, vamos cantar aquela música que fala que a Bíblia é a palavra de Deus. E logo depois eu vou ler aqui o nosso pedacinho de hoje, tá certo? Vamos cantar Sim, a Bíblia é. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, sim, 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 a Bíblia é. Oh, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. Isso mesmo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela está dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento. A segunda parte, o Novo Testamento. Hoje, o nosso pedacinho está na segunda parte, no Novo Testamento, no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 36. Escute o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna,
Mas aquele que não crê no Filho não verá vida. E ainda diz mais, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ô, crianças, o nosso versículo é bem grande, não é? Mas nós não vamos aprender todo, tá certo? Nós vamos aprender só a primeira parte, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Para os pequenininhos, vocês poderão aprender só essa parte aqui, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Crianças, o que é vida eterna? Ah, vida eterna é vida que nunca tem fim. Vida que dura para sempre e sempre e sempre. É uma vida eterna, uma eternidade lá no céu com o Senhor. Todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Salvador tem essa esperança, não é? A esperança de vida eterna, a esperança do céu. Então, crianças, quando fala aquele que crê no Filho, quem é o Filho? É o Senhor Jesus. Ele é o Filho de Deus, não é? O nosso Salvador, o nosso melhor amigo. E é nele que nós devemos crer, e é nele que nós devemos confiar. Então, nosso pedacinho está aqui. Aqui no nosso livro está escrito assim, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas, se você está aprendendo pela sua Bíblia, que é essa daqui, né? Essa tradução fiel, você pode aprender como está aí, tá certo? Na Almeida Corrigida e Fiel. Se alguém não tem essa tradução e tem outra, você também pode ficar como está aqui, tá certo? O importante é que aprenda, porque tanto faz quem crê como aquele, não é? Então, aquele é aquela pessoa, não é? Quem crê, aquela pessoa que crê, que confia no Filho de Deus, no Senhor Jesus. Então, tem o quê? Tem a vida eterna. E fala, aquele que não crê, ou que diz já quem rejeita, rejeitar é deixar de crer, é não acreditar. Isso que quer dizer rejeita? Não crê, não acredita. E quem faz isso, não crê, rejeita o Filho de Deus, não verá a vida, não tem a vida, não é? Mas os pequeninos vão aprender só até aqui, tá bom? A primeira parte. E vamos falar o nosso endereço? Sempre, 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 crianças, na hora do nosso versículo, vamos aprender, lembrar que, primeiramente, o endereço, a nossa referência, não é? Temos que falar no princípio e no final, para que fique bem gravado em nosso coraçãozinho, tá bom? Então vamos juntos. João, capítulo 3 e versículo 36. O que é que diz lá? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso para os pequeninos. Os maiorzinhos poderão continuar. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Então, você que já é maiorzinho, pode aprender o versículo todinho, tá bom? A semana que vem, a gente não vai ensinar um novo. A gente vai continuar com esse versículo para que você possa estar aprendendo realmente, colocando em prática e decorando mesmo, né? A palavra de Deus, porque é muito importante. Vamos falar mais uma vezinha? Vamos ver. João, capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Para os pequeninos. Para os maiorzinhos, já quem rejeita o Filho não verá a vida. Então, procurem decorar. Tarefinha de casa, né? Sempre procurem decorar o nosso pedacinho. E assim vamos aprendendo, aprendendo e aprendendo, guardando mesmo no coração a palavra de Deus. Porque o Senhor falou que devemos guardar sua palavra no nosso coração para não pecar contra Deus, não é verdade? Então, nós vamos agora ter a nossa lição, nossa primeira lição, a respeito, não é? Deste homem, esse homem chamado Saulo. Hoje, a nossa lição fala que Saulo, ele vai ter uma surpresa. Então, nós vamos descobrir que surpresa vai ser essa que Saulo vai ter hoje, né? Na nossa lição. Mas antes, vamos cantar uma musiquinha, né? Vamos cantar uma musiquinha a mais.
antes de nossa lição. Então, pronto, uma musiquinha de adoração, e que a gente já sabe, não é? Deus é santo. Vamos cantar e depois nossa lição. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia se me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro, nele não há nada escuro. Que bom saber que o nosso Deus, ele é um Deus santo, não é? Todo-poderoso. Ah, crianças, mas aquele Saulo ainda não acreditava que o nosso Deus é um Deus santo, o Deus eterno, todo-poderoso e que pode fazer qualquer coisa. Então este homem chamado Saulo, ele estava muito revoltado e ele falava: ah, não pode ser assim não. Temos que pegar todo este povo que diz que é do caminho. Não, nós temos que prender essa gente. Temos que acabar com eles. E crianças, ele estava mesmo, né? Tão revoltado. Ele estava mesmo com aquele desejo no coração de acabar com todas aquelas pessoas que se diziam do caminho. Quer dizer, pessoas que amavam o Senhor Jesus, estavam seguindo Jesus, acreditando, crendo que Jesus é o Filho de Deus. E Saulo não acreditava em nada disso. A Bíblia nos conta que Saulo, crianças, ele era um fariseu, sabe? Desde quando ele era bem pequeno, Saulo, ele estudava aos pés de um grande professor chamado Gamaliel. Sabe, crianças, ali Saulo estava estudando a lei. Aqui era Saulo, com outros meninos, aprendendo tudo sobre a lei de Deus. Assim Saulo foi crescendo. Ele guardava a lei, mas seu coração era enganoso. Sabe, crianças, a palavra de Deus nos ensina que o nosso coração é enganoso. Ninguém conhece o coração, só mesmo Deus. Saulo, agora não mais menino, mas já um homem, ele não podia entender por que essas pessoas estavam seguindo Jesus. Ele chamava os seguidores de Jesus de uma seita do caminho, porque o seu coração era enganoso. O Saulo estava enganado, ele não conhecia a verdade. E assim ele começou a perseguição. Oh, crianças, ele foi maltratando os crentes, ele foi procurando aqueles que amavam o Senhor Jesus, e ele ajudava a maltratar. A Bíblia fala que ele mandava prender até Estevão, aquele grande mártir. A Bíblia diz que Saulo estava lá, ajudando na morte de Estevão, quando ele foi apedrejado. Então, não contente com tudo que estava fazendo, Saulo teve uma ideia. Eles ainda não desistem, eles não desistem, porque os cristãos estavam fugindo. Quando sabiam que Saulo estava por ali, eles fugiam. Mas o Saulo estava mesmo com aquele desejo de acabar com todos os cristãos. Então, ele pensou: vou pedir permissão às autoridades aqui de Jerusalém, vou pedir aos sacerdotes, não é, que me dê permissão, carta branca, porque eu quero ir para onde eles estão. Eles estão se espalhando e eu sei que muitos estão lá em Damasco e é para lá que eu vou. E todos que eu encontrar dessa seita, desse caminho, eu vou realmente mandar prender até matar. Olha, crianças, como ele estava, não é? Com o coração enganado e decidido a fazer tanta maldade. Assim, Saulo preparou tudo, ele conseguiu, não é? Ele conseguiu, com os sacerdotes, as autoridades, de receber aquela permissão, aquela carta branca, e agora ele tinha soldados, ele tinha
homens, né, que estavam com ele, sempre ali, ó, prendendo, mandando para cadeia, maltratando, batendo em todos aqueles que se diziam do caminho, que eram da parte do Senhor Jesus. E assim Saulo preparou tudo e a Bíblia nos conta que ele estava indo com uma comitiva para Damasco. Escuta o que diz aqui. Ele ainda respirava ameaças com tanta raiva dos cristãos. Pediu cartas, né? Cartas aos sacerdotes para ir lá em Damasco, nas sinagogas. E todos que encontrasse do caminho, ele disse, quer homens, quer mulheres, vou conduzir presos para Jerusalém. E assim, com aquela decisão tão horrível no coração, Saulo foi, juntamente com alguns soldados, alguns amigos. Lá vão eles, certamente crianças que Saulo devia ir a cavalo, não é? E outros andando, mas eram muitos andando, e já estavam andando há alguns dias e chegando já perto de Damasco. Lemos na Bíblia, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ah, ele já estava tão pertinho de Damasco, junto com a sua comitiva, com aquele alvo, né, de acabar com os cristãos, porque ele estava com o coração enganado. O coração de Saulo era um coração enganoso. E sabe, crianças, não só o coração de Saulo era um coração enganoso, mas a Bíblia diz que cada um de nós temos um coração enganoso. A Bíblia nos ensina, enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Ninguém conhece, nem você mesmo pode conhecer o seu coração. Só Deus é o único que conhece. E então, a palavra de Deus nos ensina que nós somos pecadores, assim como Saulo estava fazendo tantas coisas erradas sem nem sentir que era pecado. Assim também, muitas vezes, crianças, nós fazemos coisas erradas que não agrada a Deus e que é pecado. A palavra de Deus diz que pecado é tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala, que a gente faz, que não agrada a Deus. Mancha o nosso coração, separa de Deus. Oh, lá em Romanos 3:23 está escrito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem nenhuma pessoa que não seja pecadora nesse mundo. Todos nós temos pecado, uns mais, outros menos, mas todos pecaram e precisam da salvação. Só tem um que pode dar a salvação, e esse é Jesus, o Filho de Deus, aquele que nos amou tanto, que um dia, né, com tão grande amor, ele foi para a cruz, e lá na cruz ele derramou o seu sangue, só porque ele nos ama. Ele sofreu tanto para nos dar vida, vida eterna, como nós aprendemos hoje no nosso pedacinho, que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, porque ele veio, ele morreu para isso, para nos dar vida eterna, para perdoar os nossos pecados, e ele é o único. Saulo não sabia essa verdade, mas essa é a verdade, que o Senhor Jesus, ele deu sua vida para nos salvar, e graças a Deus que ele não ficou morto, embora que sofreu tanto, mas Jesus ressuscitou, venceu a morte, e é por isso que ele pode cuidar de nós, ele pode nos dar vida eterna, porque ele está vivo. Ah, mas Saulo, no seu engano, lá vai ele, né? Com outros, lá vai ele, andando, todo feliz, achando que ia conseguir mesmo acabar com os cristãos. E chegando pertinho de Damasco, crianças, de repente, veio aquela luz tão forte lá do céu e bateu assim nos olhos de Saulo, que quando aquela luz bateu nele, ele não suportou. A Bíblia diz que ele caiu por terra, fazendo assim, não é? Porque não estava suportando o brilho daquela luz. Sabe, crianças, ali era a glória de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo, que estava ali para impedir Saulo de fazer aquela maldade que ele tinha no coração. E ali, naquele momento, ele caiu ali por terra. E ele, crianças, vendo aquela luz tão forte, não é? Batendo nos seus olhos. E ele ali ouviu também uma voz, sabe? Ele ouviu uma voz que ele dizia assim, olha, escuta como aquela voz dizia para Saulo. Dizia assim,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Oh, crianças, ele tomou um susto quando ele ouviu aquelas palavras. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou atônito, surpreso. E ele pensou, e ele falou, quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Porque ele estava muito assombrado, com medo, né? Ele estava atônito ali, muito surpreso, agitado. Não podia enxergar, porque quando aquela luz bateu em seus olhos, ele ficou cego. E aquelas pessoas que estavam com Saulo viram a luz, mas não ouviam. Não ouviam, só Saulo que ouvia aquelas palavras. Então, quando ele perguntou, quem é, Senhor? Aquela voz falou assim, crianças, olha como aquela voz disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, crianças, quando ele perguntou quem é, Jesus logo falou, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus falou mais para ele, duro é para ti, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha, crianças, Jesus estava falando para ele, vai ser duro para você, Saulo. Você vai entender quem sou eu. Você vai entender agora que eu sou filho de Deus. Certamente, em outras palavras, ele estava falando isso para ele, não é? Duro é para você recalcitrar, Saulo, contra os aguilhões. E então, Saulo, ainda muito com medo, a Bíblia diz que ele estava tremendo, crianças. Ele estava assim, muito preocupado. Ele não sabia que ele estava perseguindo a Jesus e agora ele estava sabendo. Então ele perguntou para Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Oh, crianças, ele estava pronto. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele logo estava pronto. Ele entendeu que aquele era realmente o Filho de Deus. E Paulo queria ter uma vida diferente. Ele queria agora entender o que ele precisava fazer, porque ele queria ter uma nova vida. Que surpresa maravilhosa, não é? Que surpresa que ele pôde ter naquele caminho. Oh, crianças, será que é assim na sua vida? Quando você ouve do Senhor Jesus, você então dá ouvidos, você pergunta ao Senhor, o que quer que eu faça? Eu quero, Senhor, ser uma nova vida. Olha, Deus quer trabalhar em você. Deus quer mudar a sua vida como ele queria mudar a vida de Saulo. E você precisa dar lugar. Sim, você precisa entender que o Senhor te ama. Do mesmo jeito que ele amava Saulo, ele ama você. E ele quer fazer de você uma vida nova. Ah, naquele momento, quando ele perguntou ao Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor falou para ele, Saulo, levanta-te, entra na cidade e lá você vai saber o que tem que fazer. Lá você vai saber. Então Saulo estava pronto para obedecer. Naquele momento ele tentou levantar. Mas sabe, crianças, quando ele tentou levantar, ele não conseguiu. Por quê? Porque ele estava cego. Quando aquela luz bateu em seus olhos, Saulo ficou cego. Ele ficou sem enxergar. E então os seus amigos entenderam que ele não estava enxergando. E os seus amigos tomaram Saulo pela mão. E seus amigos levaram Saulo para Damasco. Crianças, lá em Damasco havia um homem chamado Judas. E o Senhor Jesus falou a Saulo, vai para a casa de Judas, lá na rua direita. E lá você vai ficar. Lá você vai ficar orando, Saulo. Lá eu vou trabalhar em sua vida. E ele obedeceu. As crianças, ele foi levado por aqueles seus amigos. Certamente encontraram, né? Na casa de Judas, e Saulo entrou ali na casa de Judas e ficou ali. A Bíblia diz que ele ficou ali, sabe quantos dias? 3 dias, crianças. E nesses 3 dias, nós lemos aqui na Bíblia que Saulo, ele não comia e nem bebia. Olha o que diz aqui a Bíblia. E esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Sim, ele estava só orando e jejuando. Ficar sem comer e sem beber é
fazendo um jejum, não é? E Saulo estava ali, crianças, muito contrito, muito pegado a Deus. Ele estava muito arrependido. Seu coração, que era tão enganoso, agora estava sendo diferente. Ele estava compreendendo que ele maltratou a Jesus, que ele fez tanta coisa que não devia fazer. Ele reconheceu o seu pecado, pediu perdão, estava ali querendo ser uma nova vida. E o Senhor foi trabalhando na vida de Saulo durante aqueles dias, enquanto ele estava orando na casa de Judas. E nesses 3 dias, o Senhor também falou a um homem, crianças, que era piedoso, um homem bom, que morava ali em Damasco. O nome dele era Ananias. Olha, nós lemos aqui que ele era um discípulo, Ananias. E o Senhor falou no coração de Ananias, numa visão. Ele ouviu Deus falando com ele, Ananias. Ele logo respondeu, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. E o Senhor falou para ele, levante-se, Ananias, quero que você vá lá na rua direita, na casa de Judas, quero que você procure por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está lá orando, vai lá falar com ele. Eu quero que você vá lá, eu quero que você ore por ele, porque ele está cego, mas quando você orar, ele vai voltar a enxergar. Ah, crianças, quando Ananias ouviu aquelas palavras, ele ficou muito com medo. Por quê? Porque Ananias, ele ouvia que Saulo era um perseguidor, que ele assolava as pessoas, as igrejas. Ele entrava nas sinagogas, batendo nos crentes, judiando mesmo, maltratando e prendendo e fazendo tantas coisas. Então, Ananias também ficou com medo quando ele ouviu o Senhor dizer, vá falar com ele. Ele está lá na casa de Judas. Então Ananias disse, Senhor, eu vou falar com esse Saulo? Não é esse Saulo que persegue a igreja? Não é esse Saulo que bate nos cristãos, que maltrata os cristãos? Crianças, ele falou, Senhor, eu já ouvi tanto acerca deste homem, quantos males que ele tem feito aos santos em Jerusalém. E agora o Senhor está me mandando falar com esse homem. E ele tem tanto poder para prender, para fazer tanta maldade. O que vai ser de mim? Ananias estava com medo, não é? Mas o Senhor disse para ele, Ananias, vá. Vá, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Crianças, quando Deus falou assim com Ananias, o servo do Senhor, Ananias estava pronto para obedecer. Como é tão bom quando nós podemos obedecer. Meninos e meninas, se você já entregou a sua vida a Jesus, Deus quer que você obedeça. Obedeça às ordens do Senhor. Como é precioso poder obedecer. Deus se alegra quando nós obedecemos. E se você já é um servo do Senhor, obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Faça o que está escrito na palavra, porque Deus vai ficar contente. Isso agrada ao Senhor quando você obedece. Então Ananias foi. Levantou-se e foi, já não tinha mais medo, foi lá na casa de Judas e quando chegou ali, ele entrou e logo ele viu Saulo. Saulo estava ali orando. A Bíblia diz que ele estava ali orando, sem comer, sem beber e orando. Então Ananias aproximou-se dele e sabe como foi que Ananias o chamou? Escute aqui, como diz aqui. Ananias foi, entrou na casa, colocou as suas mãos na cabeça de Saulo e disse, irmão Saulo, olha crianças, Ananias tinha tanta certeza que Saulo agora era uma nova vida, era um irmão dele na fé, porque ele agora cria, ele acreditava no mesmo Deus, no Jesus que Ananias também acreditava. Então Ananias disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu lá no caminho por onde vinhas, ele me enviou até aqui para que eu ore por você e para que você possa ver novamente e seja cheio do Espírito Santo. Coisa boa, não é?
Coisa boa. Ananias orou ali. E a Bíblia diz, crianças, que quando ele orou, caíram dos olhos de Saulo como se fossem umas escamas. E Saulo passou a enxergar. Oh, como foi precioso. Agora ele não estava mais cego. Agora ele já estava enxergando. E certamente já tinha uma comidinha ali para Saulo, né? Que estava um pouquinho fraco, crianças. Mas logo que aquela caíram dos seus olhos como umas escamas. E ele passou a ver. Logo ele levantou-se, foi batizado, comeu alguma coisa e depois, sabe o que ele fez? Ele queria obedecer. Agora ele era uma nova vida. A Bíblia diz que logo depois, crianças, ele saiu. Saiu para as ruas de Damasco e ele foi falando para as pessoas quem é Jesus. Ele contava seu testemunho, o que aconteceu com ele na estrada, não é? Quando ele vinha para perseguir os crentes e teve aquele encontro maravilhoso, aquela surpresa maravilhosa com Jesus. E ele foi mudado, foi transformado. Oh, Deus agora estava usando Saulo para ser um servo do Senhor. Aquele que era o perseguidor, agora passou a ser um pregador. E crianças, Deus mudou o nome de Saulo. Agora ele não mais ia se chamar Saulo, mas o nome dele agora ia ser Paulo. E ele foi pregando nas sinagogas de lá de Damasco, de forma que as pessoas estavam com medo. As pessoas olhavam, olha, esse não é aquele que perseguia os crentes? Não é aquele que era o perseguidor? E agora ele está pregando sobre esse Jesus? O que aconteceu? As pessoas não estavam entendendo, mas ele queria obedecer. E meninos e meninas, pense que você que já aceitou Jesus no seu coração, é um servo do Senhor, você precisa obedecer sempre. Não é só de vez em quando que devemos obedecer, mas devemos obedecer sempre. Essa semana, quero que você tenha um desafio para você obedecer papai e mamãe, para você obedecer o seu professor lá na escola, fazendo as tarefinhas que são passadas, sem reclamar, sem murmurar, fazendo tudo com alegria, porque Paulo, agora com uma vida nova, ele obedecia com alegria, foi pregando nas sinagogas, foi pregando, foi falando do grande amor de Deus. E na próxima semana, nós vamos descobrir que Paulo começou a passar alguns problemas, né? Porque ele estava pregando a palavra de Deus. Então, a semana que vem nós vamos continuar, tá bom? Mas essa semana, fique obediente. Faça o teste, obedeça. E você que ainda não conheceu Jesus, que está aí com o coração enganoso, achando que Jesus não é verdade, creia que Jesus é o Filho de Deus. E se você crer nele, você pode ter vida eterna, tá bem? Olha o nosso pedacinho, como é? João 3,36. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Então, aprenda, né? O nosso pedacinho está bem aqui, ó. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Para os nossos pequenos e os maiorzinhos podem aprender o versículo todo, tá bom? E Deus abençoe você, tenha uma boa semana e a gente se encontra novamente na semana que vem, se Deus quiser. Vamos estar orando uns pelos outros e vamos fazer o trabalho de Deus, amém? Deus abençoe e vamos cantar, nossa aula vai terminar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau, meus amores. Até a semana que vem.